Olá, tudo bem? Eu sou Diego Alexandre, professor de Fundamentos Psicológicos da Educação, e hoje vamos introduzir a questão da psicologia da educação. Para começar a nossa aula de hoje, vamos pensar um pouco sobre o que essas frases que vêm a seguir têm a ver com nossa vida. Aquela mulher é uma histérica. O garoto ficou traumatizado naquela escola. Nossa, que depressão que eu estou hoje. Fiquei meio neurótico depois que comi aquela comida e passei mal. Como a gente pode perceber, essas frases têm muita relação com nossa vida, com o nosso cotidiano. Então percebam só o quanto que elas têm relação com a psicologia. Nessas 4 frases existem 4 palavras que têm muita relação com a psicologia clínica mesmo, como neurótico, como traumatizado, como depressão. Então percebam só, gente, o quanto que a psicologia está nas nossas vidas e o quanto que ela chega até a gente através do senso comum. E isso traz uma consequência bastante negativa, porque por vir até nós pelo senso comum, isso nos dá uma ideia um pouco equivocada do que seria a psicologia. E isso, então, equivoca alguns conceitos e determina alguns estereótipos e preconceitos mesmo sobre a psicologia. Não é à toa que até hoje, mesmo com tantos avanços da psicologia e da ciência, enfim, muita gente ainda tem vergonha de dizer que faz terapia e muitos problemas psicológicos como o toque, como a bipolaridade, ainda são vistos como fenômenos risíveis mesmo. Nossa aula de hoje, eu quero que a gente pense um pouco sobre qual a relação que existe entre a psicologia e a educação e a aplicação prática disso tudo na educação, já que estamos falando de um curso de licenciatura, no caso em letras. Nesse sentido, então, a gente tem que pensar na psicologia como uma ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Tendo em vista esse princípio, já de cara caímos contra o senso comum para dizer que a psicologia ela tem seus próprios objetos e metodologias, obviamente. Os seus princípios que fundamentam a psicologia têm, de fato, uma amarração muito própria e isso garante a psicologia o status de ciência e que é muito útil para a nossa vida, obviamente. Nessa razão, então, a gente pode perceber a psicologia como uma ciência interdisciplinar. Por ser ciência, ela garante, de fato, essa adesão a outras áreas do saber, como, por exemplo, a antropologia, que observa os fenômenos do comportamento em ambientes naturais, a sociologia, que percebe o indivíduo enquanto um ser que também se insere no coletivo, e a biologia, que observa organismos ligando a regularidade do seu habitat, da sua espécie, por exemplo. E claro, gente, a educação também está ligada à psicologia, que para essa aula é de fundamental importância a gente entender essa conexão, tá certo? Do quanto que a psicologia ligada à educação nos dá ferramentas para entender o processo educativo e o seu fenômeno em sociedade mesmo. Daí, então, a gente percebe o quanto que a ciência da psicologia, junto com a educação, tem diálogos de fronteira, o quanto que elas se comunicam, tá? Bora perceber, então, um pouco disso mais a fundo quando a gente pensar sobre o que seria a psicologia da educação. A psicologia da educação é uma disciplina de caráter aplicada e, por essa razão, existe uma troca, uma disciplina ponte entre a psicologia e a educação. Não é por essa razão, então, que a educação é simplesmente uma repositória de teorias da psicologia, mas muito pelo contrário. A educação, ajuda a psicologia a pensar nos fenômenos que a própria escola oferece à sociedade e que, assim, nos problematiza enquanto seres humanos, enquanto professores e enquanto estudantes. Na disciplina de Psicologia da Educação, a gente vai lidar com vários conteúdos, dentre eles eu vou destacar os seguintes: o socioconstrutivismo, com Piaget, Vygotsky e Vallon como seus expoentes, a psicologia do desenvolvimento da criança e do adolescente, o desenvolvimento humano e a sua relação com a aprendizagem, com a linguagem, com a sociedade e com a cultura, a interação, a afetividade e a cognição. É importante a gente lembrar, então, que esses conteúdos que estão aqui farão parte da nossa ementa da disciplina durante o nosso semestre.
Obviamente, existem aqui alguns subtópicos que são muito importantes para a gente entender como é que se dá o processo de educativo ligado à psicologia. Isso, sem nenhuma dúvida, gente, justifica a razão pela qual essa disciplina ser de grande interesse para um curso de licenciatura, obviamente. No mundo cada vez mais global, cada vez mais complexo, tá? A escola é um fenômeno que se insere nesse mundo e que, por essa razão, tem que ser analisado também de modo complexo, também de modo global. E a psicologia, então, por enxergar o indivíduo e por se relacionar com outras disciplinas, enxergar esse indivíduo na sociedade, auxilia a gente a pensar nisso tudo. Sendo assim, para início de conversa, pensar na psicologia da educação requer que a gente pense também na interação entre as pessoas. Somos seres sociais e que por essa razão interagimos socialmente e com isso aprendemos. Aprendemos o mundo o tempo inteiro a partir da nossa interação. Isso, sem nenhuma dúvida, é um papel da escola, pensar como se dá essa aprendizagem, dentro e fora dela. O dentro é, de fato, o nosso grande objeto, nesse caso. O fora seria a psicologia aplicada também a outros campos do saber. Agora a gente vai pensar um pouco sobre a psicologia da educação aplicada em algumas situações do cotidiano escolar mesmo. No nosso primeiro slide aqui, a gente percebe uma cena muito comum do cotidiano escolar, né, em que existem crianças que zombam de outra criança, apelidando-a de 4 olhos porque esse aluno usa óculos. Daí a gente percebe de cara que é uma cena muito típica de bullying, certo? O bullying é uma prática violenta que acontece na escola há muito tempo, mas que somente agora, né, graças também ao estudo da psicologia, a psicologia interagindo com a educação, chegou a ser discutido, tá, analisado e, claro, também a partir disso, dessa reflexão, também a ser combatido o bullying. Obviamente, o bullying diz pra gente questões de que esses garotos que zombam de outro garoto numa convivência escolar, existem ali causas para isso que vão muito, muito, muito além da simples implicância, tá bom? Existem questões que a psicologia pode explicar para a gente que mostram, tá, as razões de alguém denegrir outro, seja verbal ou fisicamente, apenas por esse outro ter alguma habilidade, alguma competência que o agressor não possui. Avaliação. A gente tem aqui outro exemplo muito clássico do cotidiano escolar, da vida escolar, que é a avaliação. No nosso slide a gente percebe que é um estudante que tirou 0 em uma prova e que atribui essa nota à professora que não explica bem e também ao lápis que quebrou a ponta várias vezes enquanto ele fazia a prova. Ora, é óbvio que essa professora pode ser sim uma professora com uma didática muito ruim. E também é óbvio que acontecem coisas na hora de uma prova que nos atrapalham em nosso desempenho. Mas o professor tem que estar muito atento a esse tipo de fenômeno na sala de aula, porque explicações outras podem existir para esse fato. É que o aluno ele está botando a culpa na professora pela sua nota 0, ou então botando a culpa num fato de o lápis não ter quebrado durante a sua prova. É óbvio, gente, que uma professora pode ter sim uma didática ruim e isso atrapalhar o desempenho dos alunos numa prova, e também é óbvio que coisas acontecem numa prova que atrapalham o teu rendimento. Mas o professor, nesse caso, tem que estar muito atento para saber se de fato é isso que está acontecendo. Para saber se de fato esse aluno não está simplesmente construindo, racionalizando algumas razões para o seu péssimo desempenho e atribuindo a outras pessoas e a outros fenômenos a causa do seu baixo rendimento na escola. Esse é um ponto muito importante, porque a psicologia já nos aponta, a partir de alguns estudos sobre mecanismos de defesa do ego, o quanto que a gente constrói algumas saídas consciente e até inconscientemente para que a gente não sofra, não machuque, não denigra o nosso ego. E esse caso é um exemplo. Perceba só que o aluno colocou a culpa na professora pelo seu fracasso escolar ou então a um fato pelo seu fracasso escolar. Ele pode ter razão? Pode, mas também
Não, mas também ele pode estar aplicando justamente uma defesa ao seu ego, uma defesa ao que angustia a si mesmo. Outro ponto importante que a gente traz aqui é como o professor, então, deve manejar tudo isso em sala de aula. Como o professor ele deve lidar com a aprendizagem em sala de aula. O Vygotsky, ele fala que o professor ele é o par mais experiente da relação no processo de aprendizagem e que, por isso, ele tem a função de mediar mesmo essa questão do desconhecido para o conhecido, do processo em desenvolvimento dessa aprendizagem. Lendo a tira de Calvin, a gente vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Vou aprender a andar de bicicleta mesmo se ela me matar. Ok, você pode largar. Ai, ela te matou? Ainda não. Ela decidiu me alejar primeiro. Dizem que uma vez que você aprende a andar de bicicleta, nunca mais esquece. Isto não me surpreende. Ai, isso funciona no mesmo princípio da terapia do eletrochoque. Calma, calma, segure firme. Oba, olhe, consegui, estou me equilibrando. Isto é bom. Quer tentar agora sem o pezinho? Após a leitura, a gente percebe que o professor tem a função de mediar o processo educativo, de fazer com que a aprendizagem não seja apenas uma transmissão de conhecimento e que ela dependa, claro, da questão da afetividade entre os alunos e o professor, obviamente. Assim, a gente percebe que a educação não é simplesmente dar uma aula e nem tampouco ela é corrigir uma prova e atribuir uma nota, mas que ela envolve pessoas, envolve desejos, afetividades e sentimentos. Sendo assim, a gente percebe então que nosso semestre vai ser de Psicologia da Educação, obviamente uma disciplina multifacetada e que nos dá ferramentas para entender que a educação vai para muito além de simplesmente conteúdo, de simplesmente didática, mas que também pega da psicologia fundamentos para se fazer forte e pensante o tempo inteiro e também nos trazer soluções para nós, professores de língua portuguesa. Ok? Obrigado a todo mundo e até a próxima aula da gente aqui.